Vou iniciar aqui a gravação. Muito bem, sejam bem-vindos. Nós estamos continuando com a nossa série de Daniel. Estamos estudando o capítulo 7 de Daniel. Nós vimos que o foco do capítulo 7 é descrever um dos principais instrumentos de Satanás na obra do engano. E hoje nós vamos chegar ao coração do capítulo no sentido de entender que ações esse poder ele vai ter, tá bom? E nós já vimos que o capítulo 7 descreve, não é, alguns animais. Nós já passamos por Babilônia, Medopérsia, Roma, Grécia e Roma, e que de um dos Roma era uma besta terrível e espantosa, não é? E esse animal tinha 10 chifres. E, de repente, na visão de Daniel, saiu um chifre pequeno. E nós começamos a descrever esse chifre pequeno, que ele derrubou 3 chifres, né? E nós vimos que o chifre pequeno, na verdade, é a sequência na questão do poder, não é? Do domínio, da hegemonia. É uma sequência de Roma imperial. O chifre pequeno representa Roma papal, uma segunda fase. Não são mais os imperadores ou césares, agora os papas substituíram esses monarcas, com a principal característica de que eles conseguiram conciliar a religião com o Estado. E nós começamos a ver algumas das principais características desse poder para desenmascarar. O objetivo de Deus é basicamente mostrar a cada um de nós os desdobramentos de como o inimigo foi semeando ao longo dos séculos, e nós vamos ver muito essa parte histórica hoje, como ele foi semeando mentiras, meias-verdades misturadas com o cristianismo verdadeiro, com a Bíblia, e hoje chegamos a um resultado, né, após de séculos. Os nossos países foram colonizados por nações católicas, não é verdade? Religião oficial do papado. Então, nós vamos falar a respeito muito dessa questão. Vamos analisar a, as características do chifre pequeno à luz de Daniel capítulo 7. E para isso eu vou projetar minha tela aqui, tá bom? Nós hoje estudaremos o chifre pequeno, como eu comentei, e nós vamos continuar com a sexta característica desse chifre, tá bom? Nós vimos 5 características anteriores, não é? A questão dele ter derrubado 3 das tribos bárbaras para ele surgir, ele ter conciliado a religião com a política, não é? Ele ter tido sucesso na perseguição aos santos, ok? E nós continuamos então com a descrição de Roma papal como sendo o chifre pequeno. Então, nós demos algumas evidências muito claras e nós vamos hoje praticamente dar as mais detalhadas em relação a esse poder, tá bom? Então, o domínio de Roma papal, após Roma imperial, começou em 476 depois de Cristo e chega até os nossos dias. Roma papal, obviamente, desde os seus inícios, mudou muito no aspecto do domínio. Ela já teve um poder, já controlava, politicamente falando, os reis da Europa, mas hoje não é mais assim, tá? O Apocalipse fala de uma profecia que indica que esse poder recuperará o seu domínio. Há uma simbologia de uma ferida feita a esse poder, e essa ferida está em fase de cura, tá? Então, Daniel 7 não vai até Apocalipse, não é? Até os tempos onde Apocalipse descreve, mas ele vai identificar muito claramente quais são as características desse poder, tá bom? Então, estamos na sexta característica, que é proferiria ou proferirá palavras contra o Altíssimo. Não sei se vocês se lembram. Esse chifre, diferente dos demais, ele tem boca e olhos. Por que ele é diferente? Porque ele profere blasfêmias, tá bom? Ele
diz, afirma coisas que, biblicamente falando, são blasfêmias. Então, há 4 momentos em Daniel onde ele fala, não é certo? Não é verdade? 3 na descrição da visão, quando Daniel descreve, dizendo, ele profere palavras insolentes, ele falava grandes coisas, e a terceira ocasião, no versículo 25, é quando foi dada a interpretação, pois as palavras que ele proferia eram contra o Altíssimo. Tá? Então, essas 3 expressões, palavras insolentes, falava grandes coisas e proferia palavras contra o Altíssimo, se referem ao fato de blasfemar, tá bom? Então, nós vamos analisar biblicamente o que é uma blasfêmia, o que é blasfemar, para então descrever se esse poder, se Roma Papal de fato faz isso e como o faz, tá? O apóstolo Paulo vai nos ajudar a entender eh, e identificar com outros termos esse mesmo poder. Aqui diz assim: o qual, esse poder, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses 2:4. Paulo está descrevendo aqui o inimigo de Cristo, está falando, na verdade, do anticristo. Esse termo é usado para não só descrever aquele que se opõe a Cristo. O termo anti, nesse caso, para a primeira ideia que nós temos é que esse anti é alguém que se opõe a Cristo. Mas a explicação, tanto de Paulo quanto de Daniel, nos leva a entender melhor esse termo anticristo, para dizermos de que, na verdade, ele quer se colocar no lugar de Cristo e não eh, lutando contra, não é indo contra, se opondo a Cristo, e sim se colocando no lugar de Cristo. E por isso nós vamos analisar então, vamos ver, né? Isso aqui são ilustrações do cumprimento do que Paulo falou, tá? Não sei se você se lembra, aqui está escrito que ele se assentará como Deus no templo e querendo parecer Deus. Nós sabemos que o Pai tem um trono, não é? E o líder da Igreja Apostólica Romana, né, o Papa, porque estamos falando de Roma Papal, ele também tem um trono. E ele é conhecido como Santo Pai, não é? Em alusão a ele ser o representante de Deus na Terra, tá? Então, as ilustrações falam mais alto, não é? Do que nós estamos dizendo. A figura do líder, ele tem um trono e ele se autodenomina Santo Padre, tá? Vejamos o que diz João, capítulo 10, versículos 33. Quando Jesus está definindo, não é? Os judeus estão acusando a ele de algo. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os judeus estão fazendo uma avaliação correta no aspecto de que nenhum ser humano tem de definir a si próprio o atributo da divindade. Eu não posso chegar e dizer eu sou Deus, eu sou filho de Deus, não é? Então, como eles viam em Jesus um homem comum, nem viam sequer ele como um profeta, então eles o acusaram dele querer se definir como Deus, como filho de Deus, como o eu sou. Então eles estavam certos na avaliação de que nenhum ser humano poderia se atribuir essa característica divina, mas eles estavam errados porque de fato ali diante deles estava Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, tá? Então, e esse texto nos ajuda a entender de que quando um ser humano se coloca no lugar de Deus, ele está blasfemando, tá bom? Estamos fazendo esse levantamento de alguns textos para definir o que é uma blasfêmia, biblicamente falando.
vocês vão perceber de que no estudo de hoje a gente vai utilizar muito slide, eu vou querer mostrar o meu material de consulta para que vocês vejam de que eu não estou retirando das minhas palavras essa interpretação. E quando nós falarmos de algumas características de Roma Papal, nós vamos retirar da própria literatura da Igreja Católica Apostólica Romana a confirmação da nossa interpretação, tá bom? Esse é o primeiro caso. Se vocês procuram na Prompta Biblioteca, volume 6, de Lúcio Ferraris, aqui tem uma expressão nesse livro que diz: o Papa é como se fosse Deus na Terra, único soberano dos fiéis a Cristo, o maior Rei dos Reis, tendo plenitude de poder. Então, não são os protestantes, não são os adventistas que definem o Papa como se fosse Deus na Terra. São os próprios católicos e a sua literatura que definem ele dessa maneira, tá? Então, isso é uma confirmação de que essa característica pode bem ser atribuída a Roma papal, tá bom? Vejam, o Papa Leão VIII, nesse livro, não é? Nessa encíclica, ele escreveu o seguinte: o mestre supremo da igreja é o sumo pontífice. A união das mentes, portanto, exige total submissão e obediência voluntária à igreja e ao pontífice de Roma, como se fosse o próprio Deus. Ok? Então, percebam que há uma, de fato, intenção muito clara em tornar um homem, não é, comum, que é um padre, uma pessoa, e levá-lo a um patamar divino, tá? Então, essas declarações são feitas por literatura católica. Esse outro livro, não é, de Gregório IX, Deus separa aqueles que o pontífice de Roma, que não exerce as funções de mero homem, mas do verdadeiro Deus. Perceberam? Cada vez mais contundente e mais forte a afirmação. Absolve como uma autoridade que não é humana, mas divina. Então, eles atribuem a ele uma autoridade divina. Ok? Então, ele pode absolver, pode perdoar a quem ele achar conveniente. Então, percebemos agora aqui que nenhum dos padres, nenhum dos papas é o Filho de Deus, porque existe apenas um único intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Então, nenhum deles, com total certeza, pelo cumprimento profético, pela Bíblia, não é? Porque Jesus viria apenas uma única vez, nenhum outro ser humano, Jesus não viria encarnando em um ou em outra geração, etc. Então, nós podemos ter com total confiança, biblicamente falando, de que nenhum ser humano tem ou pode se atribuir e se colocar no lugar de Deus. O único ser humano que veio e, sendo Deus, se tornou homem foi Jesus Cristo, tá? Então, ainda no mesmo livro, Lúcio Ferraris diz: portanto, o Papa é coroado de uma tríplice coroa, como Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. E aí se está se referindo ao inferno. Então, por que nós estamos descrevendo esse poder? Porque Deus, percebam que antes mesmo dele surgir, 600 anos antes de Cristo, Deus já tinha revelado, através de simbologia, a Daniel quais seriam as características desse poder que enganaria os santos, perseguiria e tentaria se colocar no lugar de Deus. Tá? Então, percebam que a intenção de Satanás, e aí esse comentário é muito oportuno, é ele receber a adoração das pessoas de forma indireta. Ele nunca se apresenta de forma clara, de forma direta, de forma transparente. Ele sempre se esconde atrás de alguma imagem, alguma filosofia, algum pensamento e até mesmo uma religião cristã. Percebam que a estratégia dele não mudou, porque no Gênesis ele se escondeu atrás de uma serpente que era muito bonita, não é? E tinha, inclusive, asas e era muito bela. Então, o que, na verdade, o inimigo quer é usar esse mecanismo, essa estrutura, essa igreja, esse poder, para
que as pessoas que estão achando que estão adorando ao Deus verdadeiro, elas, na verdade, por causa do engano, estão adorando aquele que criou essa estratégia, aquele que criou essa mentira, aquele que está colocando um ser humano para ser apenas figura de algo que é muito maior, que é a estratégia do engano, tá? Leão VIII, em 1894, nessa literatura, nós, falando deles, os papas, ocupamos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Quantos versículos da Bíblia Sagrada jogados por terra? Quantas afirmações do próprio Cristo dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe nenhum homem que possa interceder diante de Deus, né? Interceder pelo homem diante de Deus, a não ser Jesus Cristo, o homem. Então, essas afirmações são blasfêmia à luz da Bíblia Sagrada que contém a verdade, ok? Então, queremos, e eu sei que talvez tenha aqui algumas pessoas que chegaram recentemente a conhecer o cristianismo, o adventismo, e estão relembrando algumas dessas verdades. O intuito é justamente nós desmascararmos essas aplicações e essas crenças do chifre pequeno para que nós não incorramos no engano, nas suas diversas variações. João Paulo II, Cruzando o Limiar da Esperança, na página 27, ele diz o seguinte: e os católicos acreditam nisto e por isso o chamam santidade. O Papa é chamado de santo, não é? A sua santidade. Então, novamente, Paulo expressou na Bíblia de que todos os homens pecaram. E por essa definição, o Papa atual e todos os anteriores também pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Porém, Jesus Cristo veio para salvar e conceder oportunidade, mesmo até os papas e as pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente com o engano. Cientes ou inconscientemente, aquelas pessoas que tomam essa atitude, né, e se definem para esse lado, também têm a oportunidade de receber o perdão e a salvação, como todos nós. Ele é um ser humano, como você e eu, ok? Novamente, João Paulo II, ele escreveu: Estou diante de um homem vestido de branco com uma cruz no peito. Não posso deixar de ver que este homem, que chamam de Papa, né, pai em grego, em espanhol também é, né, não é? É papá, nesse caso é Papa, é em si um mistério, um sinal de contradição. Até mesmo uma provocação, um escândalo, segundo aquilo que para muitos é o bom senso. Com efeito, diante de um Papa, é preciso escolher. O chefe da Igreja Católica é definido pela fé como vicário de Jesus Cristo, ou seja, é considerado o homem que na terra representa o Filho de Deus. Isto é o que afirma cada Papa de si mesmo. Então vejam que aqui agora já há um outro elemento, ele não se diz representante de Deus na Terra, embora ele também já tenha definido isso. Aqui está dizendo que ele representa a Jesus Cristo. Novamente, Jesus tem a sua igreja e tem o seu povo e tem os seus líderes. Porém, não existe um homem apenas, não é, para configurar essa figura, e muito menos esse nome, vicário de Jesus Cristo, tá? O Papa é de tão grande dignidade, continuamos com as referências, não é, da literatura católica, é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem. Ou seja, perceberam? Agora ele sai do patamar natureza humana, mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus, de modo que se fosse possível que os anjos errassem ou que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. Vejam, aqui a gente poderia dizer, né, passou dos limites, porque os anjos que não caíram, eles não podem nunca, de forma nenhuma, serem comparados com nós, seres humanos, que caímos em pecado. Então, aqui, inclusive, está sendo colocada uma autoridade
por em cima daqueles anjos, tá? Seres celestiais. Muito bem. Uma outra característica, né, que define uma blasfêmia. Marcos 2:7 diz: porque diz este, estão falando de quem? De Jesus. Porque dizem este Jesus, assim blasfêmias, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Novamente, os judeus fazendo uma avaliação correta da Bíblia. Nenhum homem pode perdoar pecados, mas eles estavam errados, porque Jesus poderia perdoar pecados por dois motivos. Ele é filho de Deus e ele nunca pecou. As duas condições precisavam acontecer para que Jesus pudesse perdoar pecados. E ele tinha essa condição e essa autoridade. E nós sabemos, pela própria literatura, pela tradição, pela verificação em qualquer paróquia, né, não é, das nossas cidades, que os padres perdoam pecados no confessionário. Vejam o que diz aqui Ligori. E o próprio Deus é obrigado, vejam essa declaração, o próprio Deus é obrigado a agir de acordo com o julgamento de seu sacerdote, perdoando ou não perdoando caso estes se recusem a dar absolvição, contanto que o penitente tenha capacidade para tanto, ou seja, depende da avaliação e julgamento do sacerdote e do padre, perdoar, não perdoar, absolver ou não absolver um crente ou um penitente. Perceberam? Então, eles assumem a autoridade para perdoar pecados. Eles não cumprem as duas condições. Não são Deus e eles um dia pecaram. Então, eles não têm autoridade para perdoar pecados. Tá bom? Continuando com essa descrição, Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Jesus está falando para os seus discípulos, os apóstolos, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Perceberam como essa profecia de que o engano viria e surgiria no meio da própria igreja? E quando nós analisarmos daqui a pouco, na sequência, como ao longo dos anos foram surgindo os enganos, nós percebemos de que a Igreja Católica acredita em Jesus Cristo, acredita na Bíblia, acredita no Deus Pai, acredita no Espírito Santo, é uma igreja cristã definida como seguidora de Cristo, mas nós vamos ver de que não basta ter essas premissas, porque junto com elas existe toda uma série de mistura entre o verdadeiro cristianismo e o paganismo, tá? Muito bem, agora eu sei que a gente utilizou muito da Bíblia, mas usamos outros textos. Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia, porque o nosso foco do nosso estudo é Daniel capítulo 7. Então, nós vamos agora falar de alguns detalhes e vamos dar as evidências e provas de que o papado atende e comprova essas características, tá? Daniel 7:25. Nós já falamos de que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Então, nós vamos falar aqui de uma característica. E cuidará em mudar a lei. Depois nós vamos falar dos tempos, tá? Então, cuidará em mudar a lei. Qual lei? A lei de Deus. Vamos lá. Então, sétima característica, cuidará em mudar a lei de Deus. As crenças que a Bíblia diz, eles acreditam que a Igreja Católica a Bíblia pode ser interpretada pela Igreja e pelos decretos de concílios da Igreja. Ok? Então, eles acreditam que se num concílio, numa decisão eclesiástica, não é? Os líderes entenderem uma nova interpretação da Bíblia, a partir daquele momento, isso passa a se tornar uma verdade. Então, conforme a interpretação do clero muda, a verdade também vai mudando para os católicos. E quem tem essa autoridade é o alto clero.
tá? Um outro argumento que eu ouvi recentemente num vídeo do YouTube é um padre defendendo de que a Bíblia surgiu no meio, no contexto da igreja ou depois dela. Portanto, a igreja está acima da Bíblia. Então percebam que há uma inversão, tá? A Bíblia é a palavra de Deus e contém a verdade absoluta, pois ela é a palavra de Deus. E ela define e descreve a formação da igreja, quando surgiria, fala da questão do Messias, de Jesus, não é? Uma aliança eterna. A igreja antigamente se chamava povo de Israel e ela convidava outras nações para outros se salvarem, como fez o convite para os egípcios, para outras nações cananitas, não é? Então a igreja foi, Deus sempre teve uma igreja, mas a palavra de Deus está acima da igreja e não ao contrário, como os irmãos amigos católicos defendem, tá? Então percebam que essa inversão leva a uma relativização da interpretação da Bíblia, porque antigamente se acreditava de uma forma, hoje, devido ao contexto social, científico e outras questões mais, pode haver uma mudança da interpretação da Bíblia, tá? Então, aqui tem mais referências dessa questão da interpretação. E vejam que, segundo Adolfo Robleto, no livro Catolicismo Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana, não é? A salvação é adquirida de 3 maneiras. Então, a graça de Deus, a fé e obras, e também a Igreja e os seus sacramentos. Então, não basta crer, você também tem que praticar. E você tem que cumprir os sacramentos da igreja para conseguir a salvação. Contra essa postura, Martinho Lutero foi chamado por Deus para redescobrir uma verdade que existia há muito tempo, de que a salvação do ser humano é apenas mediante a fé, não pelas obras, não por mérito humano e não por merecimento. Então, nós acreditamos, pela Bíblia, de que as obras são consequência da fé, mas as obras não são condição necessária para nós nos salvarmos. Para a Igreja Católica existem 3 características: a graça, a fé, obras e os sacramentos, tá? E nos sacramentos nós estamos falando de tradições que levam em conta o batismo, a missa, a eucaristia, o crisma, né? Confirmação, penitência, matrimônio, unção de enfermos, extrema unção e santas ordens. Então é um conjunto de doutrinas para que possa se completar, não é? É como se fosse um avanço, né, gradativo do conhecimento da religião católica até se conseguir a salvação, tá? Então, percebam que, segundo o Catecismo de 1994, a Igreja afirma que para os crentes os sacramentos são necessários à salvação. Não é apenas a Bíblia, tá? Então, quem talvez passou pela Igreja Católica e hoje conhece um pouco mais a Bíblia, pode dizer de que nem tudo que está nos sacramentos estão na Bíblia. Algumas coisas que estão na Bíblia também estão nos sacramentos, tá? Então percebam que um dos motivos para o sucesso e para ter mais pessoas enganadas é justamente a mistura da verdade com a mentira. Por isso que os sacramentos só podem ser ministrados pelos sacerdotes católicos, tornando-os assim os mediadores entre Deus e o homem. Eu acabei não colocando essa característica, mas um palestrante e um teólogo, ele afirma que seria a origem de todas as outras e demais características, e faz muito sentido. E eu me lembrei disso e vou fazer esse comentário agora. Uma característica desse poder não está no texto de Daniel, capítulo 7, mas quando a igreja apostólica, e aí já estava surgindo, não é? Com a mudança da política e da religião, quando se escolheram líderes, e se esses líderes, não é? Bispos chamados naquele tempo, naquele momento, eles oficializaram essa liderança no âmbito da igreja e eles afirmaram que eles tinham autoridade
sobre os demais membros da comunidade cristã, esse foi o motivo e a base que levou a todos os outros e os demais enganos. Porque se vocês percebem, se vocês estudam o livro de Atos, vocês vão ver de que a igreja apostólica verdadeira, não é? Quando surgiu, todos os seus membros eram iguais, não existia o clero, não existia o baixo clero, né? O alto, todos eram iguais. Existiam ministérios, não é? Alguns pregavam, outros tinham dom de línguas, mas todos compartilhavam o pão e todos eram iguais. Houve sim a necessidade de organizar a igreja através dos ministérios, alguns eram diáconos, presbíteros, outros apóstolos, etc. Mas não existia a figura de um líder ou um concílio, tá? Existia uma liderança inata no aspecto de que, por exemplo, os 12 discípulos eram testemunhas do que tinham visto e presenciado tudo que Jesus fez, então eles eram líderes, mas não nomeados, não é, através de um concílio, escolhidos, etc. Então, quando a igreja, nos seus primórdios, talvez nem se chamava católica, oficializou homens comuns tendo autoridade superior aos demais membros da comunidade cristã, aí começou todo o problema, porque esses homens começaram a adquirir fama, poder e autoridade pelas decisões que poderiam ser tomadas. E vocês sabem que isso envolve o quê? Decisões contra ou a favor dos membros da comunidade, dinheiro, decisões de interpretação, poder. E quando um ser humano é colocado essas opções de fama, poder, vocês sabem que o inimigo desvirtua e leva, não é, essa pessoa para caminhos por onde ela nem sequer ela imaginou. Então, tudo isso fomentado e estimulado pelo inimigo das almas, tá? Então, continuamos com a análise da questão de cuidar os tempos e a lei. E aqui eu vou citar bem rápido, né? A unção de enfermos, o extrema unção, para diminuir os pecados do enfermo, não é? Isso surgiu no ano 526, isso não é bíblico, tá? A oração pelos mortos, para livrá-los do sofrimento das almas, porque eles se encontram no purgatório. Surgiu no ano 310. Nenhum dos apóstolos, nenhum membro da comunidade da igreja apostólica acreditava nessas doutrinas, tá? Isso também não é bíblico. No final do material que eu vou postar depois no grupo, vocês vão ter as referências bíblicas que definem o oposto ao que está sendo colocado nesses slides, ou seja, o porquê e onde a Bíblia fala que isso não é correto, tá bom? Então, o estado dos mortos, por exemplo, quem morre, ela descansa e ela não fica vagando, o seu espírito não fala, não sente, não chora, não sofre, não se alegra. Então não há necessidade, não há motivo e de nada serve nós orarmos por alguém que não está sentindo nada, que está apenas aguardando o dia da ressurreição, tá? A maneira de exemplo. Santidade do domingo foi inserida porque alguém colocou um dia como motivo suficiente de que Jesus tinha ressuscitado no domingo, né? Então Constantino oficializou essa crença e o Concílio de Laodiceia no ano 364. Então percebam, e eu vou usar um raciocínio muito simples e muito direto aqui para nós reconhecermos o falso do verdadeiro. Não é bíblico, mas me ajuda muito, tá? E eu espero que ajude vocês também. O verdadeiro surge em primeiro lugar, tá? Simples assim. Você compara o que surgiu primeiro, o sábado ou o domingo? Surgiu o sábado. O sábado surgiu na criação, com os judeus no Antigo Testamento. Jesus guardou o sábado. Depois veio o domingo. Tá? Por que eu falo isso? Por uma analogia bem simples também. Você já viu em algum momento uma nota de R$ 3? Uma nota falsa, né? Você já viu? Pegou nas suas mãos? Claro que não. Essa nota não existe. Por quê? Porque não existe a nota verdadeira de R$ 3. Com isso, estou dizendo o quê? Que só existe falsificação da nota de R$ 100, de 50, de 20, sim? Então, primeiro surge a versão oficial, original. Depois surge a falsificação.
tá? Então, como eu falei, isso não é bíblico, mas historicamente falando e usando a Bíblia, nós podemos afirmar de que o verdadeiro surge primeiro, tá? O purgatório surgiu no ano 593, não é bíblico e nessa crença, as almas não estão nem no céu nem no inferno. Isso está conectado com a falsa compreensão do estado dos mortos. Então, as pessoas podem orar, rezar pelos mortos para que esses espíritos possam purgar, não é? Diminuir, retirar os seus pecados. Tá? Então, com isso, há todo um mecanismo, não é? De uma missa, de uma atividade, de todo o mecanismo que se movimenta aqui na Terra em prol de alguém que nada sabe, nada sente, nada sabe o que está acontecendo. A confissão, ela é realizada aos padres como mediadores. Isso foi instituído por Inocêncio III no ano 1215. O próprio Pedro falou, não é, que não era para se ajoelhar diante dele, ninguém poderia confessar os pecados, senão apenas a Deus em oração. A penitência, uma maneira de remover os pecados. O próprio Martinho Lutero, usado por Deus, ele se libertou de um peso que ele carregava. Ele batia, não é? Se flagelava, porque ele sentia que a sua natureza era pecaminosa. E era, de fato, e nós temos natureza pecaminosa. Mas em Cristo Jesus, nós podemos nos tornarmos filhos de Deus, sem necessitarmos subirmos de joelhos da cidade até um monumento, um Cristo, né, uma imagem, uma estátua, repetir um certo número de rezas, ou etc, etc. Então, a penitência não é a maneira pela qual nós conseguimos algo de Deus, tá? Então, apenas como exemplo também, a salvação que Deus propõe é pela fé. Você não precisa, não poderá e de nada adiantará você fazer algo. Deus te ama incondicionalmente. Você não precisa fazer nada para merecer um pouquinho mais do amor de Deus. Ele já te amou antes de você nascer. Então, não é aquele que faz mais penitências que agradará mais a Deus. Ambos são filhos de Deus e Deus amará e Jesus morreu por todos. Os milagres, visões, sinais e maravilhas. A crença de que os milagres confirmam e estabelecem a verdade. A Bíblia fala de que o próprio inimigo consegue realizar milagres. Então, não é pelos milagres que nós reconhecemos a igreja verdadeira, alguém que segue de fato a Cristo. Mariolatria, a adoração a Maria como intercessora diante do Pai. Existe apenas um único intercessor, Deus, o homem. Nós acreditamos que Maria foi a mãe de Jesus e que ela foi uma mulher escolhida por Deus, mas isso não torna ela isenta de pecado, porque ela também pecou, e ela não está ao lado do Pai intercedendo por nós. Ela também morreu e está aguardando o dia da ressurreição, como qualquer pessoa que já foi ao descanso. A Imaculada Conceição de Maria, não é? Maria nasceu sem pecado, eles afirmam, e não pecou em vida. Isso foi introduzido na Igreja Católica por Pio IX, no ano 1854, novamente. Isso não é bíblico, tá? Ela era uma mulher escolhida por Deus, mas pecadora. A perpétua virgindade de Maria. Esse dogma afirma de que ela nunca conheceu sexualmente o seu marido José. A Bíblia mesmo afirma de que ela teve outros filhos com José. E isso já elimina esse dogma, não é? A Assunção de Maria define que o corpo de Maria não experimentou a decomposição e nem permaneceu na sepultura após a sua morte. Isso foi introduzido por Pio XII no ano de 1950. A sucessão papal. Isso está conectado com aquele motivo de oficializar a autoridade de alguns homens, não é? Como autoridade da igreja. Mateus 16 afirma que Cristo, não é? Quando Pedro fez uma afirmação poderosa de que Jesus era o Filho de Deus, não é, o Messias, então Cristo falou sobre esta pedra. Então, o que os católicos interpretam? Eles dizem de que essa pedra, Petrus, Pedro, pedra, era a base, era a rocha, era o fundador da igreja. Então, eles afirmam de que Pedro foi o primeiro papa, tá? Mas a interpretação está equivocada por quê? Porque não é
na figura e na pessoa de Pedro, e sim na poderosa afirmação de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e Salvador do mundo. Sobre essa base, sobre essa afirmação poderosa, sobre esse reconhecimento, é que se firma a nossa fé e a igreja como um todo, porque Jesus é a cabeça da igreja e a pedra angular. Ok? Então, por exemplo, alguns elementos para vocês pensarem, né? Eles afirmam que o celibato é para os padres. Se Pedro fosse o primeiro papa, como é que ele era casado? Porque a Bíblia indica de que ele tinha uma sogra. Pedro era pobre. Hoje os papas se assentam num trono cheio de riqueza, de ouro, né? Pedro nunca esteve em Roma e ele nunca, aqui minha apresentação ficou, nunca fundou uma igreja. Ele apenas era seguidor de Jesus, não é? Então, perceba as diferenças daquele dito primeiro Papa, Pedro, com o verdadeiro Pedro, né? Pedro não era infalível, Gálatas 2 afirma isso. No conflito do Vaticano I, estabeleceu a infalibilidade do Papa, sendo que o próprio Pedro falou que todos nós pecamos. Não tinha a primazia da igreja. Atos, capítulo 11, afirma isso, tá? Rebate essa afirmação. Então, para a Igreja Católica, o Papa é um pai, pois é espiritual, no significado grego e latim, versus ou em conflito com Mateus 23, 9 e 10, que afirma que nós temos um pai e o filho, Jesus Cristo. A igreja, o papado afirma que o Papa é a cabeça da igreja. Colossenses afirma que Jesus é a cabeça da igreja. Eles afirmam que o Papa é vicário do Filho de Deus. Vejam os textos nos quais se afirma que Cristo é o representante de Deus na Terra. É o nosso único intercessor. Eles afirmam que eles são sumo pontífice, ponti, ok? É aquele que constrói, aquele que faz pontes, se referindo à conexão entre Deus e o homem. Quando esses textos e o próprio Cristo afirma de que o único que conecta e religa, não é, o homem com Deus é Jesus Cristo. Então percebam o confronto entre o falso e o verdadeiro. Outras tradições não bíblicas, mudando a lei, foram inseridas. O batismo de crianças no Concílio de Trento. O verdadeiro batismo é por imersão. Os anciãos da igreja são chamados sacerdotes. Isso foi inserido por Luciano no século II. Uma missa sacerdotal no século III. O sinal da cruz, não é? Quando as pessoas se persinam, no ano 300. As velas de cera, né? Na liturgia, no ano 320. A veneração de anjos, santos mortos, usos de imagens, no ano 375. A missa como um ritual, como um sacrifício diário, no ano 394. O começo da exaltação de Maria como Mãe de Deus, no Concílio de Éfeso, no ano 431. As vestimentas especiais para os sacerdotes, no ano 500. Então, percebam essa questão, né? A igreja foi decidindo, e eles usam sempre como afirmação: o que nós decidirmos aqui na Terra, Deus aprova e conecta lá no céu. Então, isso é verdade, quando essa igreja segue os princípios bíblicos da Bíblia e tem a Jesus como sua cabeça e o Espírito Santo, não é, mediando essa conexão, tá? Mas não quando o homem se afasta da Bíblia, das verdades, atualiza a sua maneira essa interpretação bíblica e então vai só se desviando a tal ponto de se opor completamente à verdade. A extrema unção foi inserida no ano 526, o purgatório. A Bíblia afirma que existe um céu e um inferno. O inferno terá curta duração na destruição dos ímpios. Não é eterno. O purgatório é um nível intermediário, foi inserido no ano 593. O latim como língua de adoração. Por quê? Porque apenas o alto clero conhecia essa língua e então o baixo clero não poderia interpretar a Bíblia, ler a Bíblia. E aí se controlou muito mais a comunidade eclesiástica, detendo o acesso da Bíblia Sagrada aos simples, né, mortais do baixo clero. Isso foi no ano 600.
As orações oferecidas a Maria, os santos mortos e anjos, no ano 600. Beijar os pés do Papa. Imaginem essa situação. Pedro negou e não quis que alguém se ajoelhasse diante dele, porque ele era homem. E ele, naquele momento, estava cheio do Espírito Santo, mas ele tinha a lucidez e a sabedoria dos altos céus para dizer de que nenhum ser humano poderia se ajoelhar diante dele. Se ele fosse o primeiro Papa, ele deveria ter permitido que isso acontecesse. Vejam que essa tradição foi inserida no ano 709. A veneração da cruz, imagens e relíquias, não é, foram autorizadas no ano 786. A água misturada com sal e benzida pelo sacerdote, não é, como água benta, no ano 850. A veneração de São José no ano de 890. A criação de uma cúpula, não é, de cardeais no ano 927. A canonização dos santos mortos hoje. Vejam, houve um momento em que eles começaram a dizer, a partir desse momento nós podemos definir quem é santo pelo milagre, pelas atitudes, pelas atividades que fez em vida. Isso foi no ano 995. O jejum nas sextas-feiras e durante a quaresma é apenas uma tradição. No ano 998 foi inserido. O celibato sacerdotal como obrigatório, inserido por Gregório VII, no ano 1079. O rosário, não é? Aquela repetição de reza, no ano de 1090. A Inquisição, uma das piores invenções de Satanás, usando como instrumento a Roma papal, para perseguir, matar, aniquilar, assassinar os hereges, ditos hereges, quando na verdade eram os verdadeiros seguidores de Cristo. Isso foi inserido no ano 1184. A venda de bulas e indulgências, o comércio, não é? A ganância, o dinheiro, através de venda de perdão, indulgências, etc., etc., foi inserido pelo Papa Urbano II em 1190. Imaginem o que os apóstolos de Cristo e o próprio Cristo falariam diante da realidade de todas essas mudanças. Mas nós temos o quê? Duas testemunhas, não é? O Antigo e o Novo Testamento, que vivem até hoje, simbolicamente falando, para combater o surgimento de todas essas mentiras ou falsas verdades. E a lista não para, não para. 7 sacramentos são definidos. A transubstanciação, isso é interessante porque essa filosofia, colocada no ano 1215, afirma de que numa missa, Jesus é incorporado, reencarna novamente na figura do pão e do vinho e do suco de uva. Então, é uma falsificação do verdadeiro sacrifício de Cristo, porque a Bíblia afirma que Jesus veio uma única vez e isso foi suficiente e completo para a nossa salvação. O que a transubstanciação afirma é que toda vez que alguém faz esse ritual, ele é encarnado. Quem está por trás? A mente maquiavélica de Satanás. Por quê? Porque ele quer ver Jesus sofrendo e toda vez morto. Quando alguns crentes, na inocência, porque não entendem que isso está ocorrendo, Cristo é encarnado novamente. Então, imaginem, e apenas como ilustração, né? Quando você vê o Cristo crucificado, nas imagens católicas, nós vemos que ele está sempre em posição de sofrimento, angústia, não é? Nas igrejas protestantes, nós não temos mais o corpo de Jesus, porque ele ressuscitou, ele venceu, ele passou por momentos difíceis de angústia e sofrimento, mas ele está entronizado hoje, não é? Então, que diferença entre a maneira como nós vemos a Cristo? A veneração da hóstia, no ano 1220, se proíbe a Bíblia e a sua leitura no Concílio de Valência, 1229. O purgatório é proclamado como dogma de fé, 1439. A tradição e a Bíblia são declaradas de igual autoridade. Olha que situação, não é? Alguém começa a tomar uma atitude boa, positiva, alguém acrescenta alguma coisa, uma geração após outra, e de repente essa tradição se torna uma verdade e ninguém pode mais alterar. Isso foi decidido por homens, o alto clero, no ano 1545. Os livros apócrifos são acrescentados à Bíblia
E isso hoje confunde muitas pessoas, porque alguns dizem que a Bíblia católica é diferente da Bíblia dos protestantes. No início era a mesma, hoje é diferente, mas nós podemos, e existem muitos teólogos que têm muito material sobre isso, que pela história, pelo momento em que foram colocados e pelas contradições que esses livros apócrifos, Judite, Macabeus e outros mais têm com outros textos bíblicos, esses livros não fazem parte do cânon sagrado. Isso ocorreu, essa inserção, no ano de 1546. Nós já comentamos a Imaculada Conceição de Maria, 1854, a autoridade temporal de todo Papa sobre os regentes civis, no ano de 1864, a infalibilidade do Papa em matéria de fé e moralidade, 1870, se nomeou a Maria como mãe de Deus. Olha, do ponto de vista lógico, né? Como é que Deus, sendo infinito, criador do universo, poderia ter uma mãe? Perceberam a irracionalidade dessa verdade? No ano de 1931, a Assunção de Maria é proclamada, 1950. Maria é nomeada mãe da igreja. Né? Quem é o cabeça? E aqui um comentário bem rápido e curto, né? Qualquer filosofia, pensamento, mesmo dito cristão, que retire qualquer atributo de Jesus na sua função salvífica, de perdão, sacerdotal, de intercessão, você pode acreditar que o arqui-inimigo de Jesus está por trás dessa mentira, tá? Então, você pode dizer, é Maria, é mãe dele, é um homem muito bom, é Mahatma Gandhi, é um Santo Agostinho, é São Francisco de Assis, ele foi um homem piedoso, tudo isso pode ser verdade, mas ele é apenas um homem, e isso não o torna de forma nenhuma substituto de uma mínima característica minúscula que nosso amado Salvador possa ter, tá? Então, e aí, finalizando essa característica, esse poder mudou a lei de Deus. Os dois maiores mandamentos da lei de Deus, que estão diretamente relacionados à adoração, são justamente o segundo mandamento e o quarto mandamento. O segundo mandamento se refere à adoração de imagens, foi abolido. E o quarto mandamento, que se refere à guarda do sábado, hoje eles guardam e reconhecem o domingo como dia de repouso. Porque o inimigo, na verdade, né, que está por trás de tudo, ele mudou esses dois mandamentos. Porque o primeiro, ele é adorado indiretamente, se escondendo através de uma imagem, seja ela de Maria, do próprio Jesus, de um crucifixo, seja qual for a imagem. E o segundo mandamento, porque Satanás odeia o quarto mandamento, porque é pelo quarto mandamento que nós reconhecemos que é o nosso Criador. E Jesus, quando morreu, ele descansou, o seu corpo descansou das atividades de salvação redentoras. Tudo bem que ele ressuscitou no domingo, mas nenhum texto da Bíblia afirma que por isso nós devemos guardar o domingo. Ao contrário, Jesus repousou das suas atividades redentoras no sábado. Então, o sábado nos lembra que nós somos projetados para sermos imortais, mas nós caímos e ele nos salvou, não é? Então, as mãos do inimigo estão por trás da mudança do dia de repouso, por quê? Porque assim nós podemos esquecer quem é o nosso Criador, tá? Então, percebam que no catecismo existe uma versão alterada dos 10 mandamentos, onde em lugar do segundo mandamento se colocou guardar domingos e festas. Quais festas? Todas aquelas que a tradição define, né? E eles dividiram os mandamentos: não furtarás, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar. Aí houve uma divisão em 2 mandamentos, para manter o número 10, tá? Então, se confirma o que Daniel, 600 anos antes de Cristo, tinha profetizado. Esse poder mudaria a lei. A lei de Deus foi alterada. E aí eu faço um apelo para todos nós, né? Nós obedeceremos a um homem antes de obedecer a Deus, ou nós
cumpriremos fielmente com os mandamentos que o próprio Deus deu, tá? E novamente, o que surgiu primeiro? A versão verdadeira surge antes da versão falsa, ok? Estamos chegando quase ao fim, tá? Talvez nós vamos precisar só o início do próximo encontro para falar das últimas características do chifre pequeno. Esse poder destruiria e perseguiria os santos. O poder papal perseguiu a igreja, empregando os reinos da Europa durante a Inquisição. Usou os seus poderes e a sua autoridade para pedir aos reis para enviarem seus exércitos e destruírem aos hereges. Um tempo, 2 tempos e meio tempo, descrito em Daniel 7, me desculpem, aqui deveria ter aparecido esse texto, representa profeticamente o tempo de perseguição. Isso dá não é? Mais 2 tempos, mais meio tempo, dão 3 tempos e meio. Pelo texto bíblico, nós entendemos de que um tempo equivale a 1 ano. Então, ali, nós temos 3 anos e meio simbólicos, o que dariam, né, 3 anos e meio, 1.260 dias. E na simbologia profética, depois eu vou mostrar esses textos, não é o momento de nós estudarmos períodos proféticos, mas é só para provar de que esse poder perseguiu durante 1.260 anos. Para cada dia, na simbologia profética, equivale a 1 ano. E isso ocorreu do ano 538 até o ano de 1798, tá? No ano 538, por quê? Porque Justiniano, ele se investiu com poderes sobre todas as igrejas da Europa e ele começou a utilizar de fato os poderes políticos e os seus exércitos. E esse poder terminou a sua perseguição no ano de 1798, quando na Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte enviou o general Berthier para acabar com a autoridade papal e aprisionar o Papa Pio XII, tá? Então, na verdade, o texto veio depois, tá? Aqui esse texto, Daniel 7:25, destruirá os santos do Altíssimo por um tempo e tempos e a metade de um tempo, tá? Então, houve uma inversão do slide. Esse texto é para descrever de que durante 1.260 anos, esse poder, conhecido como a Idade Escura, a Idade Média, onde a ciência não progrediu, não houve progresso, não houve conhecimento das artes, tudo foi controlado, tudo foi coibido, tudo foi cortado, extirpado, não é, de todo o desenvolvimento cultural, científico e religioso pelo poder papal, tá? E nós terminamos com mais 2 slides aqui. Então, percebam que a Enciclopédia Católica fala sobre a Inquisição, julgada pelos padrões contemporâneos. A Inquisição, especialmente do modo que ocorreu na Espanha, já no final da Idade Média, pode ser classificada apenas como sendo um dos capítulos mais tenebrosos da história da Igreja. A minha tia visitou Lima, ali tem um museu da Inquisição. Em Belo Horizonte, no bairro de Ouro Preto, tem um museu, acho que, se não me engano, é vinculado aos judeus, mas também tem algo da Inquisição. Se estou falando equivocado, depois me corrija, Juliana. Na Espanha, na Europa, tem museus. Um amigo que mora em Uberlândia, ele foi para a Europa, não me lembro a cidade, ele visitou um desses museus, ele saiu chorando, somente com o pensamento de como cristãos foram torturados, sofreram e foram assassinados com instrumentos projetados e maquiavélica pensados para fazer sofrer aqueles que seguiam a verdade. A dita Santa Inquisição, que ocorreu de diferentes formas e em diferentes lugares, foi um dos episódios mais escuros e cruéis da história da humanidade, cujo autor foi o Vaticano de Roma. A Inquisição é um tema ignorado pelas massas e é ocultado pela Igreja. Não se ensina na história, nos livros de história, nos cursos de história, nas escolas, esse período escuro.
Milhões de cristãos foram perseguidos, encarcerados, torturados, estrangulados, queimados vivos, quebrados, esquartejados, cortados ao meio, afogados por causa da perseguição de Roma papal. Quem tinha raiva ao ponto de fazer tudo isso era o inimigo das almas, por cada um daqueles seguidores fiéis de Jesus Cristo. Por professar uma fé contrária à Igreja de Roma, a história registra o martírio de mais de 100 milhões de pessoas. Se calcula uma média de 40 mil homicídios religiosos por cada ano de existência papal. História do romanismo. O dia 24 de agosto do ano 1527, os católicos romanos da França, seguindo um plano premeditado, sob influência jesuíta, assassinaram 70 mil protestantes durante o espaço de 2 meses. O Papa se regozijou quando escutou as notícias desses resultados alcançados. Ok? E aqui tem mais evidências. Eu só queria terminar com, sim, mais uma prova de que tudo isso que nós estamos falando é verdade. O Vaticano reconheceu e pediu perdão pelo lado escuro dessa igreja, pelo período da Inquisição. No ano de 2004, João Paulo II, ele pediu e voltou a pedir perdão ao mundo pela dolorosa experiência da Inquisição. O Vaticano reconheceu e, a sua parte, ao término de uma profunda investigação histórica, reconheceu os abusos cometidos pela Igreja Católica. João Paulo II reafirmou o arrependimento da Igreja pelo escândalo da Inquisição, ou seja, os pecados de intolerância cometidos desde o século III até o século XIX, pelos tribunais eclesiásticos. Nós terminamos nosso estudo com esse pedido de perdão da Igreja Católica, e eu queria só fazer uma ponte, uma conexão com o que Apocalipse descreve como sendo algo ainda profético. Esse poder tem a sua ferida, tem uma das suas cabeças com uma ferida de morte. E essa ferida, ela vai se curar e está em processo de cura. Porque nós estamos dando ênfase e falando, né? E não é uma ênfase, na verdade estamos confirmando de que Daniel 7 se cumpriu na figura do catolicismo papal. Porque pela profecia, e nós vamos chegar a isso no capítulo 10, 11 e 12 de Daniel, esse poder vai recuperar os instrumentos políticos, não é? Para poder perseguir novamente os filhos de Deus. Por isso, hoje nós somos chamados a reconhecermos esses enganos, a sairmos de Babilônia, aceitando o convite amoroso de Deus e a estudarmos mais a palavra de Deus, para que não incorramos no castigo que depois Deus dará justamente a todos aqueles que abraçarem o engano. Por isso eu convido todos vocês a que peguem o material de estudo, leiam na Bíblia, procurem mais referências no próprio no YouTube, não é? Daniel 7, Adventista, você pode colocar o pastor Rodrigo Silva, muitos outros autores farão comentários adicionais, embora a grande maioria dos vídeos, e aí eles passam muito resumidamente esses detalhes, porque não é agradável citar esse nome, não é? A Igreja Católica é uma igreja irmã nossa, onde a gente tem familiares, eu tenho primos, tios que pertencem a essa igreja. Por isso que a gente tem um apreço, um carinho muito grande por todas essas pessoas. Mas eu também estou trabalhando e eu estou dando estudos bíblicos para alguns dos meus primos, para que eles possam sair desse movimento, não é? Então, você é convidado a fazer isso. E nós vamos encerrar nosso estudo com esse pequeno apelo para que nós continuemos conhecendo as verdades bíblicas e continuemos a nossa série de Daniel. Para isso, nós vamos inclinar nossos rostos e nós vamos fazer uma oração. Querido Pai, nosso bom Deus, nós te agradecemos pela profecia bíblica que ilumina nosso caminho, que nos ajuda a reconhecer o certo e o errado. Obrigado por, há muito tempo atrás, Senhor, desmascarar alguns instrumentos do mal,
Ó Deus, queremos nos afastar desses enganos, queremos praticar apenas o que está na tua palavra, mas também queremos levar esta mensagem a outras pessoas, não acusando, não condenando, não mostrando a mentira, mas sim mostrando a verdade, para que, em contraposição, essas pessoas possam, reconhecendo a verdade, entendendo a verdade, possam se afastar para serem libertas de todo engano, de todo sofrimento, ó Deus. Nós oramos por cada um membro dessa classe que está presente, que depois vai ouvir, vai assistir esse vídeo, esse material, por aquele internauta que talvez indicado por alguém e mesmo pertencendo à Igreja Católica, Senhor, que Teu Santo Espírito possa tocar esse coração e que possa haver uma decisão a favor da verdade, Senhor. São bênçãos que nós suplicamos e fazemos confiando no sagrado nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as câmeras